Olá pessoal, esse é o Fax Podcast, seja muito bem-vindo. Você que já acompanha a gente em alguns episódios, seja bem-vindo de volta. Para você que está conhecendo a gente agora, seja muito bem-vindo. A gente já tem alguns episódios lançados e nessa primeira temporada ainda temos alguns episódios programados ainda, tá? Então fica com a gente. Mas antes da gente conversar com a nossa convidada de hoje, eu preciso dar aqueles recados de sempre. Então a primeira coisa, curte logo esse episódio, compartilha, assina o nosso canal, o nosso podcast está disponível no YouTube, mas também está disponível no Spotify e nas demais plataformas de áudio, então você consegue achar a gente em vários locais. Então você pode seguir a Fax nesses locais, nesses tocadores, no YouTube e também nas nossas redes sociais, a gente está em todas elas, na descrição do vídeo aqui tem o endereço de cada uma delas. Mas o recado mais importante de hoje é o seguinte: se você quer cursar um curso superior, uma faculdade com educação de qualidade que vai abrir possibilidades para o seu futuro, vem para a Fax. A Fax está com o vestibular aberto para os cursos presenciais iniciando em 2024. Então, para isso, acesse o nosso site fax.com.br. Lá você vai ter a relação de todos os nossos cursos. A gente tem mais de 10 cursos sendo ofertados. Agora, se você quer começar a estudar imediatamente, cursando uma faculdade no seu tempo, no seu ritmo, no seu local, você pode cursar um dos nossos cursos na modalidade à distância. Então, vai no site ead.fax.com.br. A Fax oferta os cursos de administração, engenharia de produção e pedagogia na modalidade à distância. Então são amplas as possibilidades, você escolhe a melhor maneira de estudar, o melhor curso para você. O mais importante é o seguinte: vem para a Fax. Bom, vamos lá. Estou com o currículo aberto aqui e hoje o currículo ele é muito recheado. Vocês vão ver por quê. Vou ler aqui, ó. Ela possui graduação em Bioquímica pela Universidade Federal de Viçosa. Ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em Bioquímica também pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou como pesquisadora na Unifesp e também tem larga experiência na docência. Professora Lana Carrijo, seja muito bem-vinda, é muito legal ter você aqui. Prazer em estar aqui. Tava doida para ser chamada. Sabemos disso. Vamos vencer essa timidez, né? Não é? Não, mas olha só. Bioquímica, então vamos começar por essa formação aqui, porque eu tô vendo que você faz um monte de coisa. Pessoal, e ela faz tudo isso sendo mãe de gêmeos ainda por cima, tá? Mas vamos lá. Por que bioquímica? Então, quando eu estava no terceiro ano, eu queria fazer da área da saúde. Eu gostava muito de biologia e química. Aí eu pensei, vou fazer, não queria enfermagem, não queria medicina. Aí eu falei... Engenharia nem pensar? Eu não queria engenharia por causa dos cálculos, mas depois tem uma história sobre isso. Tá, ok, vamos lá. Aí farmácia, eu pensei, tentei farmácia na UFES. Aí falei, bom, bioquímica parece algo diferente. Parece algo legal, bioquímica, tudo que eu queria, pensei, né? Entrei. Cheguei lá, cálculo 1, 2, física 1, 2 e 3. Já pode aproveitar e fazer engenharia, que já dispensa... Podia ter feito engenharia, que era quase a mesma coisa. Já dispensa um monte de coisa. Mas o que faz o bioquímico? O bioquímico, ele pode ser professor universitário, que é o foco mais lá da universidade, né, em que eu formei. Uhum. Mas logo que eu entrei, eu achei que eu ia trabalhar na indústria. Uhum. Mas lá eu fui lá dentro e você vai vendo que não é bem assim, entendeu? Você vai ganhando outro foco, você vai ganhando mais um foco acadêmico. Que até então eu falava que eu não ia ser professora. Jamais ia ser professora. Mas o bioquímico ele pode trabalhar em outras áreas que não a docência, né? Docência, indústria, okay. Ele pode fazer uma especialização em trabalhar em análises clínicas, é bem amplo assim as possibilidades. Mas no segundo período eu já descobri que eu queria ser professora. Eu estou vendo que você atuou na área de proteômica e peptidômica, duas palavras novas que eu não conhecia. Bioquímica de proteínas. Que estuda então a e a peptidômica? Eu trabalhava com plantas medicinais, eu fazia o extrato dessas plantas medicinais e avaliava se existia proteínas ou peptídeos. Peptídeos são proteínas pequenininhas que teriam alguma atividade biológica, por exemplo, atividade contra bactérias, contra fungos. Eu testava essas plantas contra esses micro-organismos para ver se elas tinham essa atividade, que a ideia era fazer o uso, né, dessas plantas, porque todo mundo fala plantas medicinais, mas por que medicinais, né? Geralmente se faz a infusão com chá, e a gente queria provar que no extrato aquoso também teria alguma atividade biológica para ser utilizada de alguma outra maneira. Conseguiu provar? A gente chegou à caracterização de alguns, mas assim,
Na hora que eu finalizei o pós-doutorado, ainda estava em processo aqui. Pesquisa é aquele negócio, nunca finaliza, né? É verdade, então, é verdade. Cada um dá um passinho, né? E aos poucos você vai... Mas eu provei que tinha atividade biológica, eu provei que os extratos eram ativos, tudo. Tem, inclusive, artigos publicados com isso. Mas na hora de caracterizar a proteína em si, o peptídeo, ainda faltou um pedacinho que não deu tempo. Mas deixei alguém está dando sequência lá à sua pesquisa? Espero que sim. Mas é impressionante esse negócio de plantas medicinais, né? Porque, na realidade, tudo está na natureza, né? A gente tem os medicamentos industrializados, mas, na realidade, eles pegam os princípios ativos do que já existe na natureza, sim, concentra, enfim, combina com outros, né? E o bioquímico é que vai que a ideia de quando a gente fala de pesquisa, o que eu fazia era pesquisa básica, que é aquela pesquisa inicial para descobrir novas moléculas. Aí depois tem aquela pesquisa que é mais aplicada, que é a pesquisa que já envolve seres humanos, tudo. Mas assim, a gente era mais a pesquisa básica. A gente tenta descobrir novas possibilidades para depois alguém continuar com aquela pesquisa e gerar uma aplicação, vamos dizer, prática, uma pomada, alguma coisa, algum medicamento pode ser utilizado no futuro, quem sabe. Bom, como nessa temporada a gente basicamente está conversando com professores, para temporada próxima a gente vai trazer outros profissionais aqui, eu sempre tenho que fazer essa pergunta: e como que a educação entrou na sua vida? A educação entrou quando eu tive a oportunidade de ser tutora de bioquímica na graduação. Eu comecei a dar tutoria de bioquímica de forma voluntária para uma experiência que eu queria, para o currículo também, né? Hora de atividade complementar. Quase isso, né? Então eu falei, vou começar. Até então eu não sabia que eu gostava disso. E aí fui emendando uma tutoria na outra, depois monitoria. Entrei no mestrado como monitora nível 2, que quando você está no mestrado é monitora, só que fala nível 2 porque você já está no mestrado. No doutorado também. Só sei que quando eu estava já no doutorado, já estava dando aula para algumas matérias, assim, para medicina, que a gente tem essa experiência, né, de poder, quando abriu medicina lá na UF. Entrou no doutorado já era, isso eu não tem como escapulir. Medicina, para biologia, para todos os cursos. Você era bolsista? Eu era bolsista de doutorado. Então tinha que fazer a prática docência, né? Tinha que fazer a prática, aí você dava aula prática, dava aula também um pouquinho de aula teórica. Passamos por isso. Mas foi uma experiência muito boa, que acabou que eu descobri o que eu queria, né, de uma forma bem... Bom, e aí veio para a FAACS. Está na FAACS há quanto tempo? Eu entrei em fevereiro desse ano. Fevereiro desse ano, é verdade. Uma das nossas mais novas aquisições. E aqui na FAACS, você trabalha com? Eu sou supervisora de pesquisa e extensão. Então, eu trabalho com a parte de extensão e com a parte de pesquisa. Ou seja, continua fazendo pesquisa aqui, né? Continua, isso então, aí. Esses são dois temas muito interessantes. Quando eu entrei aqui na faculdade, algo que a gente ouvia bastante, né, nas nossas formações é a questão do tripé, ensino, pesquisa e extensão, né? Porque às vezes a gente acha que uma faculdade é só para ensinar, só para ensinar a teoria, mas não é só isso. Não. Você tem os outros dois braços ali, sim, que é a pesquisa e extensão, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esses outros dois braços, que às vezes para o nosso público pode não ser tão óbvio o que se faz. Vamos falar de pesquisa, que talvez seja uma coisa mais fácil do pessoal entender, né? Então, como que é a pesquisa aqui na FAACS? O que é feito? Como é que a gente trabalha isso aqui? A pesquisa que é feita na forma da iniciação científica, né? A gente tem todos os anos, por exemplo, esse ano, abril, geralmente é no final de maio que abre o edital, tanto para os professores cadastrarem os projetos, quanto para os alunos se inscreverem com interesse de fazer a iniciação científica. Então, os professores cadastram projetos da área, né, de atuação deles, e os alunos se inscrevem. Aí a gente vai analisar esses projetos, vai analisar as inscrições dos alunos, fazer uma seleção desses projetos, e os alunos vão ingressar nos projetos que têm interesse de acordo com a ordem de classificação. E a gente tem duas formas de fazer pesquisa aqui na FAACS, que é a forma voluntária, que aí todo mundo, né, pode fazer, e tem ainda na forma de bolsista. Inclusive, nesse ano, a gente teve a entrada de 3 bolsistas da FAPES. Então quer dizer que o aluno ele vai ganhar para poder estudar. Ele vai ganhar para poder estudar e ter experiência de fazer a sua pesquisa, de ter, né? Eu acho que a pesquisa é uma forma de se ganhar autonomia também. Além do currículo, claro, é uma forma de... Eu acho que é uma experiência única para o aluno, porque a gente tem extensão, a gente tem o ensino, mas a pesquisa eu acho que ensina muita coisa. Ensina concentração, ensina autonomia, ensina responsabilidade de uma forma um pouco diferente. Disciplina, cumprir meta. Eu acho que é uma forma, eu acho que a gente consegue organizar as ideias melhores, assim, na sua área de atuação. Eu acho que é uma experiência extraordinária. E dentre os vários projetos aí que foram submetidos, algum chamou a atenção, algum interessante que você lembra?
Teve projetos na área de direito, projetos na área de psicologia. Dá para fazer pesquisa na área de direito também? Então não é só química, engenharia, não? Então, inclusive, eu falei, né, que eu tive a experiência da pesquisa no laboratório, a pesquisa experimental. Mas a gente tem também a parte da pesquisa que é bibliográfica. Então, qualquer área pode fazer uma pesquisa. Eu acho que o pessoal associa, né, pesquisa ao cientista lá. Hoje a gente estava apresentando na faculdade para os alunos do ensino médio, né? Levamos eles no laboratório lá. Então, o pessoal associa a figura do cientista a isso. Então, dá para fazer pesquisa em outras áreas. A gente tem a experimental, né? E a gente tem a parte da pesquisa bibliográfica que qualquer área pode fazer. Por quê? O que a gente mais tem, a gente tem uma biblioteca rica aqui na FAACS, né? E a gente tem livros, a gente tem artigos também na internet, muitos disponíveis de forma gratuita. Então, a gente tem material para pesquisar. E quando a gente fala de pesquisa bibliográfica, a gente está falando de uma pesquisa em que a gente vai, como fonte da nossa pesquisa, os dados que a gente vai usar para essa pesquisa são os livros, são os artigos, são algo que já foi publicado, em que a gente vai dar uma outra visão, ou a gente vai tentar organizar as ideias, fazer uma sistematização. Existem várias formas de fazer isso. Então, a gente teve projetos submetidos na área de direito, na área, né, geral, que englobam outros, né, todos os cursos, na área de psicologia, na área de linguagem. Eu acho muito legal quando a gente envolve a linguagem com outro curso. Por exemplo, a linguagem da psicologia, esse projeto me chamou muita atenção, que envolveu a parte da linguagem, como que é a fala, né, da psicologia, essa parte eu achei muito interessante. Então, muito interessante eu acho mesmo. Que toda área, toda pessoa, qualquer área, seja qual for a área de atuação dela, eu acho que essa experiência da pesquisa, ela vai enxergar com outro olhar aquela área de atuação dela. E às vezes o aluno, ele não se dá conta, e obviamente que o nosso papel aqui é explicar isso para ele. Eu falo isso porque justamente a gente estava conversando isso com os alunos que visitaram hoje aqui, né? É que tudo bem, o sujeito pode vir aqui estudar, simplesmente acompanhar as disciplinas lá, fazer as provas, passar, ele vai se formar, mas ele vai ser mais um na multidão dos que fizeram a mesma coisa. Sim. E acho que a pesquisa é o diferencial, não só no currículo, diferencial, né? Mas na vida profissional, porque a experiência que ele vai adquirir com aquela iniciação científica vai tornar ele uma pessoa, como a gente falou, mais autônoma, ele vai ter mais iniciativa lá quando ele for trabalhar na empresa, quando ele for seja o que for fazer, ele vai ter uma experiência ali que ele adquiriu que de outra forma ele não iria adquirir. E sem contar que se ele tiver vontade de entrar em algum programa de mestrado depois, especialmente nas universidades públicas, é uma das coisas que conta muito ponto é o sujeito ter participado de projeto de iniciação científica. A gente tem vários alunos aqui da FAACS que já fizeram mestrado, doutorado e com certeza o fato de ter uma iniciação científica no currículo dá um peso muito grande, porque vai falar, ele já tem uma experiência com pesquisa, ele já sabe a base, a metodologia de uma pesquisa, ele já sabe como funciona uma pesquisa, a escrita, então tudo isso colabora com certeza. Então o aluno, o professor lança um projeto, né? Ele candidato, escreve o projeto, lembrei a palavra, escreve o projeto lá quando abre o edital, e o aluno, uma vez que são selecionados alunos e projetos, quanto tempo ele tem para poder desenvolver essa pesquisa? Ele tem 1 ano para desenvolver, geralmente, como a gente falou, esses editais saem em maio, a gente dá 1 ou 2 meses ali para fazer as inscrições, seleção, e o projeto entra em vigor ou agosto ou setembro, vai depender do ano ali, e ele tem 1 ano, 12 meses para executar esse projeto. E aí, ao final dessa execução, ele vai apresentar na nossa jornada de iniciação científica um artigo que são os resultados daquela pesquisa que ele fez. E eu acho importante destacar aqui também que muita gente fala, eu não tenho tempo para fazer pesquisa. E aqui eu queria falar, tudo bem, às vezes você não tem o tempo necessário para ser um bolsista, que exige aquela dedicação um pouco maior. Mas como voluntário, a gente consegue encaixar, assim, 1, 2, 3 horas por semana ali e fazer uma pesquisa, enriquecer o seu currículo e você ganhar essa experiência. E você pode fazer 2 iniciações no seu curso, 3 iniciações, não precisa ser só uma, né? Eu tive aluno que fez umas 2 ou 3 mesmo ao longo do curso. Sim, aí então ele escreve um artigo, um texto acadêmico, é muito grande isso? Não, por exemplo, nessa jornada, né, assim como nas outras, a gente disponibilizou um formato desse artigo em que ele vai fazer uma introdução, ele vai escrever a metodologia que ele utilizou para fazer aquela pesquisa, vai escrever os resultados, se tiver alguma figura, alguma coisa ele vai colocar. É um artigo pequeno, né? Ou não tem um tamanho padrão, mas vamos supor, 4 páginas, a maioria está nesse resumo expandido, né? Como se fosse. Então, assim, nada mais é do que você colocar no papel o que você desenvolveu durante 12 meses. Se você estava ali fazendo, é a coisa mais fácil que tem você descrever o que você
vem naturalmente Vem depois, naturalmente, né? Com certeza. E o legal é que isso depois fica disponibilizado para todo mundo, em qualquer lugar do país e do mundo, poder ir lá acessar e ver o resultado do trabalho. No nosso site, né? a gente tem lá a iniciação científica, a gente tem os anais da iniciação científica e fica disponível todos os artigos, né, que foram apresentados ali. E eu acho muito importante as pessoas entenderem, né, o que é a iniciação, porque às vezes parece um bicho de 7 cabeças quando a gente fala, mas na verdade é algo muito simples. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência. Muito legal, muito legal. É muito legal ver os alunos apresentando os trabalhos, e a gente como professor acaba avaliando também, né? E a gente vê os trabalhos de outras áreas, né? Eu da área de engenharia, tive a oportunidade de presenciar o pessoal na área de direito apresentando. Isso São foi outros muito temas, legal. né? E quem vai fazer o TCC no final do curso, eu acho que a iniciação científica, essa escrita do artigo, é meio que assim um caminho já para fazer o TCC. É muito fácil você até dar uma sequência, né? Sim, você pode aproveitar o tema que você fez na iniciação para fazer o seu TCC. Você vai ganhar experiência na escrita, vai ganhar experiência na organização, na autonomia. Então, assim, o TCC vai Sem contar que para alguns cursos que tem exigência legal de ter o estágio, a lei do estágio, ela abre a possibilidade do aluno que fez a iniciação científica poder utilizar essa prática de iniciação como o estágio, uma vez que você, enfim, estava dedicado ali a pesquisa, alguma atividade, pesquisar alguma coisa na área da sua formação, né? Então ainda tem essa possibilidade aí. É muito legal, é muito legal. Pesquisa é algo fascinante, é muito bom. Bom, mas a gente tem o outro braço, que é a extensão. E talvez esse seja um conceito que as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade em entender. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas o que é extensão. Eu acho que a forma mais fácil da gente entender a extensão é a gente colocar a instituição de ensino com seus alunos e a comunidade. Quando a gente junta a comunidade com a instituição de ensino e seus alunos, a gente tem a extensão, que nada mais é o quê? Que é a aproximação dos alunos, né, na forma ali da instituição de ensino, com a comunidade. A comunidade, ela vai dar experiência para aqueles alunos, vai dar histórias, vai dar, né, contexto ali para ele criar o seu projeto de extensão, e o aluno vai trocar experiências também, experiências acadêmicas ou experiências de vida. Então, é uma troca de experiências, é uma troca de conhecimento entre a comunidade e os alunos. Né, é mais fácil a gente ver exemplo, né? Sim, a gente, por exemplo, a gente tem aqui na instituição 2 tipos também de extensão, vamos dizer, né? A gente tem extensão curricular, que é a extensão em que a gente vai trabalhar dentro das disciplinas, né, de extensão interdisciplinar. Que aí a gente vai ter temas, né? A gente vai ter os eixos, né, em cada uma dessas disciplinas, e os alunos vão trabalhar dentro desses eixos projetos de extensão, né? A gente tem projetos relacionados à cultura, à linguagem, né, ao patrimônio, né, à economia criativa, né, que você trabalhou esse ano. Então, aqui nessa parte, né, da extensão que está ligada à disciplina, a gente já tem um direcionamento do professor, né, com o tema, com o eixo, e os alunos, eles têm que criar um projeto, desenvolver um projeto na comunidade. Por exemplo, esse período que eu estou dando essa disciplina, tiveram alunos que foram promover a cultura do Congo. Então, eles se inseriram numa comunidade que tem, né, a dança do Congo, foram pesquisar o que é, foram pesquisar um pouco sobre, para quê? Para ter essa troca. Eles davam essa experiência cultural e, em troca, né, os alunos fizeram uma entrevista com ali para divulgar essa cultura do Congo. Essa parte de divulgação é muito legal. E aí faz sentido extensão, né? Como se a instituição estendesse o braço ali para a comunidade para poder trazer para perto, né? Sim. Então, esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar a questão da economia criativa, e inclusive está nos planos a gente trazer alguns dos alunos aqui para conversar com a gente depois. E a gente teve, por exemplo, um grupo que foi trabalhar a questão de horta comunitária. Muito legal. Para ensinar o pessoal da comunidade a poder plantar os alimentos. E eles conseguiram um terreno e produziram a horta, ensinaram a comunidade. Ou seja, eles informaram a comunidade um recurso que existia, que era possível deles aproveitarem, que traria um benefício. A gente teve um outro grupo que trabalhou grupos que produzem artesanato, né? A economia criativa é muito ligada à questão de artesanato, né? Então a gente tem aqui as aldeias indígenas, o pessoal produz o artesanato. A gente teve um grupo que trabalhou lá, ajudou eles a produzir perfil em rede social para divulgar o trabalho. Sim. E a gente teve também outros grupos que identificaram na sociedade pessoas que prestam serviços que podem trazer um bem para a comunidade. Então a gente teve um grupo que pesquisou um serviço de anestesia para pacientes que têm demandas muito específicas
em que o profissional de saúde ele tinha facilidade de ir até o local em que a pessoa estava, então facilitava. Ou seja, a gente informando a comunidade de algo que existe, que pode ser bom para ela, né? Então, acho que é uma via de mão dupla, né? Acho. Teve um trabalho também dessa disciplina, né, da extensão 2 que eu dei, que eles trabalharam lá na igrejinha do Monte Serra, que é uma igrejinha, né, que foi construída, pequenininha, mas que não tinha uma divulgação muito grande, o acesso também. O que elas fizeram? Elas fizeram placas indicativas no local, ficou muito legal o trabalho delas. Elas criaram uma rede social de divulgação, então isso ajuda também a gente conhecer o que tem em Aracruz, as pessoas de Aracruz que moram aqui. Eu confesso que eu nunca fui lá e agora fiquei com vontade de ir, então assim, eu acho que é uma troca, porque elas ganharam a experiência de estar trabalhando ali, mas elas também tiveram uma troca, né, que foi o quê? Dar um ambiente ali para aquela igrejinha melhor, né, de acesso, tornar mais acessível a divulgação. Então é aquilo, é a troca. A comunidade ganha, os alunos ganham e ninguém sai igual, né? Quem entrou antes vai sair diferente agora. E não só os alunos que desenvolveram, mas a própria comunidade que foi objeto do trabalho, né? Eu lembrei de outro grupo meu que eles trabalharam a questão da atuação das mulheres no direito. Então, eles montaram um podcast para trazer profissionais, mulheres que atuam no direito, para que elas pudessem contar a vida delas. Muito legal isso. Isso ajudou legal. A inspirar a gente até a fazer o nosso podcast. É verdade. E eu acho que a extensão que está ligada às disciplinas, vamos dizer assim, que a gente tem um direcionamento. Mas, além dessa, a gente também tem que falar um pouquinho da extensão, que é ligada do comitê institucional, que a gente fala que é ligada ao comitê de extensão, né? Que o comitê de extensão, ele tem também esse, vamos dizer assim, a ligação dele com a comunidade também é muito grande, né? A gente tem o professor Ismar, que é o presidente do comitê de extensão agora, eu sou supervisora de extensão, né? A gente trabalha junto com os coordenadores também. Então, como que funciona essa extensão institucional? Aí já é uma extensão que ela também está voltada para a comunidade, mas vamos dizer assim, que ela não tem uma temática fixa. Temos os eixos trabalhados, né? Que são esses eixos, né? Mas os mesmos eixos são trabalhados nas disciplinas, basicamente, mas a gente tem também uma troca, por exemplo, de necessidade. A gente tem o que? A gente tem ali uma praia que está precisando de uma reabilitação. A gente vai fazer um projeto ali, a gente pode fazer um projeto ali. A gente atende demandas que a sociedade traz para a gente. Né? Uma escola que está precisando de uma conversa, uma escola que está precisando de uma conversa sobre bullying. Então, assim, uma escola que está precisando de um direcionamento profissional, que é o que a gente tem, muitas vezes, dificuldade hoje em dia dos alunos, né, de saber qual... E aí, para que área que eu vou? A gente também atende essa parte, porque como a gente tem cursos de diferentes áreas, então, a gente sempre vai lá no coordenador. E aí, o que a gente pode ajudar? Não é? Então, acho que essa extensão institucional, ela também tem esse papel de colaborar com a comunidade e ainda mais do que, né? Porque lá na disciplina a gente meio que direciona. Aqui não, aqui a gente é direcionado pelas demandas e isso é muito legal. E fora isso, a gente ainda tem os cursos de extensão que são ofertados todo ano, né? A gente tem ainda os cursos de extensão, que são cursos rápidos, né, de aperfeiçoamento, que a gente fala, e que estão direcionados para os nossos alunos, mas para a comunidade também, que a gente tem, por exemplo, o curso de Power BI, a gente tem o curso de Excel, o curso de AutoCAD, né, o curso de MS Project, que são cursos para a pessoa se aperfeiçoar, ou tendo a primeira experiência ou não, mas para ela ganhar um aperfeiçoamento, para ela melhorar o seu currículo, né, e ajudar também ela ali. O professor Robson, que a gente conversou alguns programas atrás, ele trabalha sempre, né, o de Excel, ele dá o curso de Excel avançado. Então, é muito fácil. Se você olhar lá no nosso site, no fax.com.br, você tem informação sobre esses cursos aí. Então, volta e meia a gente abre turmas novas e é muito interessante isso. Esse tema da extensão é algo fascinante, né? Porque ele envolve tudo. E eu acho interessante a gente falar isso para os nossos ouvintes. Se não me engano, foi no ano de 2018, saiu uma norma do MEC que ela estabelecia que todos os cursos de graduação, a partir do momento em que eles tivessem seus projetos pedagógicos revistos, e também colocou um prazo lá, deveria dedicar 10% da carga horária do curso para ser trabalhado com extensão. Porque o MEC entende que não basta essas ações institucionais, que obviamente a gente precisa trabalhar, mas era importante envolver mais ainda o aluno, né? Sim. E aí ficou estabelecido que 10% da carga horária de todos os cursos seriam voltados à extensão. Então, a abordagem que a FAACS decidiu, e isso eu posso falar porque eu ajudei na concepção desse modelo, foi que a gente, de fato, ia dedicar a cada semestre, né, uma quantidade de carga horária
que seria trabalhado numa disciplina específica, né, só para poder trabalhar esses projetos. E o legal é que o modelo que a gente escolheu é que nessas disciplinas a gente mistura os cursos. Isso que eu ia falar. Então, eu tenho uma turma que é engenharia com administração e contabilidade, eu tenho uma outra turma que é direito com psicologia e enfermagem, você deve ter as situações assim também. Engenharia com ciências contábeis e administração, a que eu dei agora, né? E eu acho isso muito interessante porque, primeiro, há uma troca já dentro aqui da instituição, né? Essa troca de vivências, essa troca de experiências, né? Eles conversam também. Isso. E aí, qual vai ser seu tema? A gente tem essa troca. E às vezes trabalham juntos, eu tenho um grupo que mistura gente de vários cursos. Um colabora com o outro, né? Mas mais que isso, eu acho que quando a gente coloca a extensão dessa forma, a gente aproxima ela mais dos alunos e faz eles entenderem que extensão, pesquisa e ensino é uma coisa só. Porque quando a gente, às vezes, a extensão institucional parece algo um pouco mais distante, mas não é, só parece, né? Ela está próxima da gente também. Mas quando a gente insere ela numa disciplina, quando a gente coloca ela ali todo o período, o aluno tendo aquele contato, eu acho que o aluno passa a compreender esse tripézinho, né? Que é, para você fazer uma extensão, você tem que fazer pesquisa. Você não foi lá, por exemplo, o grupo do Congo, ele teve que pesquisar o que é o Congo. Com certeza. Trabalhou com tema indígena, teve que pesquisar um pouquinho sobre a cultura indígena. Então, você já está fazendo pesquisa, não é? Então, está dentro de uma disciplina que é ensino e está tendo a extensão, porque você está indo na comunidade. Então, eu acho que o aluno passa a compreender que é uma coisa única, que a gente dá nomes diferentes para ajudar, né, na prática de ensino, mas que é uma coisa única que anda junto. E tudo dentro daquele objetivo maior que é a nossa missão institucional, de formar um aluno, cidadão, né, dando educação de qualidade, mas uma pessoa que está consciente do papel dele na sociedade. Sim, uma pessoa que faz uma ação numa comunidade, ela está colaborando com a comunidade, mas ela está colaborando com a sua formação pessoal, né, com a sua... Ela está se tornando uma pessoa também melhor, uma pessoa mais sensível, né? Então, a gente tem também essa colaboração quando a gente faz esse processo. Esses trabalhos de extensão, eles são apresentados também no final do ano, né? Durante a jornada de extensão, e eles ficam... Depois eles vão gerar um material, não é? Como é que é isso? Conta pra gente. Todas essas disciplinas, no final do ano, vão fazer também um artigo, né? Eles apresentam também na forma, né, de apresentação e vão fazer um artigo. E esses artigos, né, no final, vão gerar um e-book. Então, se for lá na página da FAAC, vocês vão ver que já tem 2 volumes desse e-book, o 1 e o 2. Agora a gente vai fazer o 3º e-book com os trabalhos que foram apresentados agora nessa jornada de extensão desse ano. E o mais legal, pensando na vida do aluno, é que isso é uma produção bibliográfica dele. Sim, com certeza. Então, ele pode colocar no currículo dele e quando ele for disputar uma vaga num programa de pós-graduação, isso vai contar ponto. Sim. Né? No tem a processo experiência, seletivo. Tem o currículo. E tem a produção bibliográfica. Eu acho que só ganha, né? Tanto na pesquisa quanto na extensão, a gente só ganha participando. E eu acho que são aquelas coisas que fazem com que a gente possa entregar um cidadão... Formado. Eu ia usar a palavra completa, mas eu acho que a palavra não é exatamente essa. É um cidadão que tem, de fato, a sua formação... nos vários pontos que de fato vão fazer uma pessoa que pode trazer um benefício para a sociedade. Porque formação acadêmica não é só aula. Antigamente tinha esse pensamento, hoje em dia ainda bem, né, que a gente está quebrando esses paradigmas. Vou só estudar matemática, física, desenho, mecânica. E eu falo por mim, porque na época, eu não vou falar quanto tempo tem, mas na época que eu fiz graduação, não tinha ainda... Faz bem pouco tempo. Não tinha ainda essa extensão tão bem caracterizada. Verdade. A gente fazia, assim, igual a tutoria, várias coisas que você faz, os voluntários, mas assim, não era essa caracterização. E hoje eu vejo como que isso é importante. Que se eu tivesse tido essa experiência um pouco mais caracterizada, um pouco mais aberta, eu acho que teria sido melhor. Então, eu acho que isso é essencial. Eu acho que é uma formação completa mesmo, né? É isso aí, exatamente. Bom, mas a professora Lana, além de mexer com a parte de extensão pesquisa, também trabalha na comissão do vestibular. Vamos falar um pouco sobre o nosso vestibular. Eu sei que eu sempre falo no início e no final aqui, mas já... Quando o professor Robson esteve aqui, eu também pedi para ele falar, mas fala um pouco sobre os nossos cursos, vestibular, processo seletivo. É aberto. Então, como que eu faço a me inscrever? Gente, é muito fácil. Então, você vai abrir a página da FAAC, digita lá no Google, FAAC, vai aparecer lá. Primeiro, clica, você vai entrar na página da FAAC, logo que você abrir a página, vai estar lá, vestibular, um bannerzinho enorme. Assim. Eu coloco a imagem aqui depois da edição. Aí você clica lá, você vai ser direcionado para uma página de inscrição. E o interessante é que aqui a gente tem a possibilidade de aproveitar a nota do Enem, né? Você pode aproveitar desse ano ou, né, dos Enems passados, é só olhar direitinho o edital para ver, né, as possibilidades ali, né, alguns critérios, mas é muito fácil, você não precisa nem fazer a prova, você aproveita a sua nota do Enem, já entra no processo seletivo e depois você vai receber
receber o e-mail lá, Deus quiser que foi aprovado. Ou, se você não fez o Enem ou não quer aproveitar a nota do Enem, você escolhe a opção de fazer a prova, que ela pode ser feita de maneira online. Mas tem que vir aqui fazer a prova? Não, online, marcada, agendadinha lá, uma redação que você faz em casa, mas eu quero vir aqui. Vamos fazer a prova aqui, tem a prova presencial também. Então tem opção para todo mundo. E é muito fácil de se inscrever. Qualquer dificuldade, eu peço que vocês entrem em contato com a gente. Pode entrar na nossa secretaria, pode entrar no Instagram que a gente responde, aonde vocês quiserem, a gente sempre vai responder. Pode comentar aqui nesse episódio também. Pode comentar aqui que a gente responde também. E estamos à disposição, né? Tanto agora o vestibular presencial, como o Herto falou, que também temos o vestibular, o EAD, né? Que é uma forma também de você estudar onde você estiver. E o legal do EAD é que você já pode começar a estudar imediatamente. Não precisa esperar 2024, né? Isso mesmo. Mas eu não tenho dinheiro para estudar. Bolsa de estudo, existe isso? A Fax trabalha com bolsa de estudo? Como que é isso? Sim, nós temos a possibilidade, sim, de bolsa. A gente tem a bolsa aqui da instituição, que até estava com as inscrições abertas até dia 28. Muita gente fez inscrição, né? Eu acredito que está todo mundo esperando já o resultado, daqui a pouquinho já sai. Mas a gente tem também o processo, o governo, pelo ProUni, né? A gente tem as bolsas do ProUni também. Eu não consegui a bolsa. Tem o FIES, a gente pode tentar... Financiamento estudantil. Então, a gente tem várias possibilidades. Inclusive financiamento particular, né? Não somente do governo, né? Sim, a gente tem a possibilidade do financiamento particular. Eu não tenho nada disso, não quero nada disso. Se você consegue entrar aqui a gente abre também. Logo que você entra, a maioria dos alunos já consegue um estágio, já acontece um emprego. Então, assim, tem a possibilidade também de trabalhar, porque como nossos cursos são noturnos, existe a possibilidade do aluno trabalhar de dia e estudar à noite. Então, assim, várias são as possibilidades. E hoje, eu estava vendo o professor Marcos falando lá na apresentação, né, daquela pesquisa que foi feita sobre estágio, e a gente tem um percentual superior a 80% dos nossos alunos que eu me lembro, estagiando. São só 15% que ainda estão procurando, mas assim, não sei se talvez até apareceu alguma vaga, que acontece e também o sujeito pode estar no início do curso, normalmente no início ele não vai estagiar, né? Porque às vezes tem estágio que exige um certo tempo, né, de curso, né, de horas da graduação para conseguir. E também às vezes, né, na hora que a gente pesquisou, ele não estava, já conseguiu, porque é vaga de estágio assim, a todo momento que a gente recebe. Então quer dizer, você tem quase que todo mundo aqui que está estudando já estagiando e a maioria deles recebendo para isso. Então, não é pouco, não. O Robson, a gente estava apresentando hoje de manhã para alguns alunos, ele falou que tem um estagiário que recebe 3.500. Que isso? Eu quero estagiar lá também. Então, assim, a gente tem todas as possibilidades, todos os valores, é possível estudar. Então, eu peço a vocês, vão lá, faça a inscrição, faça o vestibular, faça a prova e tenta o processo de bolsa também, mas a gente está aqui disponível para ter vocês como aluno no ano que vem, né? E participar Muito bom, professora Alana já deu todos os recados finais, eu não vou precisar de repetir tudo aquilo. A única coisa que eu vou falar é o seguinte: curte esse episódio, compartilha, segue a Fax nas redes sociais, assina os nossos canais no YouTube, no Spotify, onde você estiver. O importante é continuar seguindo a gente. Professora Alana, muitíssimo obrigado pela nossa conversa. Viu como é que foi tranquilo, né? Não precisava de ficar tímida. Professor que não gosta de falar muito, né? Onde eu um professor que não gosta de falar, gente? O professor gosta de falar. Nem parece que é YouTube, né? Nem parece. Então, assim, muito obrigado. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Continua seguindo a gente. Um abraço a todos. Tchau.